Então, boa tarde, muito obrigado por terem vindo. Eu queria apresentar, para já queria agradecer a todos os autores, estão quase todos presentes, à exceção de um que está, se não me engano, em Berlim e outro em Faro. Portanto, de resto, todos estão aqui presentes. A Microenciclopédia é a segunda edição da Associação Prado, da qual eu faço parte, e sou membro fundador, em parceria com a Isabel Garcês, que está ali sentada a fingir que não faz parte, e a Helena Serra, que como sempre está no bastidor atrás da câmara. E esta é a segunda edição de uma edição coletiva. Nós só fazemos edições coletivas, porque o nosso objetivo é juntar autores vários, de várias idades e vários tamanhos, micro e macro, e temos o prazer de apresentar esta segunda edição, que trata do direito à invisibilidade, porque somos micro não quer dizer que não somos importantes. E portanto é um livro, eu passava a mostrar, que se pode ler de muitas maneiras. Pode-se ler ao calhas, pode-se ler de trás para a frente, pode-se ler de frente para trás. Tem vários autores, vários especialistas em vários micro-organismos diferentes, e passo a apresentar Afonso Cruz, Joana Berto, Dr. Bacali, António Carlos Cortês, Rita Tabeira Duarte, André e Teodósio. São alguns dos autores desta microenciclopédia, especializados em diferentes tipos de micro-organismos, nanocenas e outros amigos microscópicos. Como o livro pode-se colorir, pode-se recortar, pode-se contemplar, pode-se... eu estive a ver, eu pesei, e é mais leve do que um iPad. Portanto, aquela justificação de que no iPad é mais fácil, é mentira, porque isto é mais leve. Daí a capa maleável. E como é muito bom de trás para a frente e muito variado, o que nós decidimos fazer, que era a melhor maneira de fazer jus à qualidade desta magnífica obra, que é única, é uma edição única de 500 exemplares numerados, e tem a oportunidade não só de ter um destes exemplares únicos e numerados, mas autografado por quase todos os autores. O primeiro livro que nós fizemos já quase esgotou, já só temos 20 exemplares, e que é o Caso do Cadáver Esquisito, que teve 11 autores, dos quais alguns estão aqui presentes, outros eram 11, eram um número maior e era diferente deste grupo, e que é já considerado um livro de culto. E não fui eu que disse, está escrito em jornais sérios da especialidade. Portanto, é aproveitar, e nós, como forma de festejar este encontro, aqui na FNAC, vamos ler ao acaso. Qualquer página é brilhante. Portanto, eu vou começar por provar que tenho razão ou não. Vou abrir ao acaso e ler alguns parágrafos de alguns micro-organismos e micro-informações pertinentes e importantes desta obra. Vou fazer assim. Por acaso eu tenho este? Por acaso tenho este. Cromossoma de JMVM. É uma proteína que é um grande cromo. Por cromo entende-se uma série de características que se passam a enumerar. A. Cromo é aquele que tem mania que sabe. B. Cromo é aquele que sabe mesmo. C. Cromo é aquele que usa o boné com a pala para trás. D. Cromo é aquele que gosta de se mostrar. E. Cromo pertence a uma caderneta. Todos nós temos cromossomas. Mas quem tem mais cromossomas são as pessoas que escrevem esta enciclopédia. Temos uma data de cromossomas e usamos todos o boné com a pala para trás. O primeiro investigador a observar cromossomas no microscópio foi o Sr. von Nageli, mas o comportamento dos cromossomas só foi descrito em detalhe 40 anos mais tarde pelo Sr. Fleming, caso não saibam, em 1882, porque o caro Wilhelm von não sei o quê não gostava de descrever porque não gostava de escrever. Normalmente estes problemas acompanham-se. Mas o Sr. Fleming, que era mais dado às letras, molhou a caneta na tinta e descreveu aquilo tudo. E depois deu um grande arroto. Uma porcaria. Boa tarde. Muito obrigado por terem vindo e por terem esperado. O que só prova que, para ouvirem coisas pequeninas, são pessoas enormes. Eu vou também ler aqui um texto ao calhas. Passa com o meu catálogo. Não, afinal não.
Gametófaro. Um gametófaro é aquele que gosta muito de gametas. A denominação gameta ou gameta, no entanto, tem dado aso a espaçosas interpretações, do grego gametas, que significa marido ou esposo. São as células sexuais, dito assim, sem mais rodeios. No momento da fecundação, fertilização, concepção ou one night stand, eles fundem-se para formar um ovo ou um zigoto que dará depois origem ao embrião. Não se imagine nada disso como um jogo amigável. Trata-se de uma competição cerrada por um pódio muito disputado. O indivíduo que produz a gameta de maiores dimensões tem a denominação fêmea ou feminino, enquanto o que produz o gameta maior, normalmente móvel, é chamado macho ou masculino. A beleza do jogo é que quem ganhar surge sempre um novo ser para aquela espécie. Quando se fecundam seres de espécies alheias, diz que se está fora de jogo. Na região de Trás-os-Montes, em Portugal, a palavra gameta é também utilizada para denominar lentilhas. Está ainda por comprovar se estas lentilhas são mais ou menos, piores ou melhores, assexuadas do que as que se comem noutros sítios. Uma investigação exaustiva sobre o assunto está ainda em falta. Obrigado. Olá, boa tarde. Está a funcionar? Olá, eu sou a Joana, boa tarde. Queria agradecer desde já o convite. Eu sou uma repetente, tenho o prazer de estar neste livro coletivo e no anterior, no livro de culto. E obrigado por terem esperado. E agora cumpre-me simplesmente ler aleatoriamente, não é? Aquele texto que escolhi, mas não vos vou dizer. Ah, é? Então, este. Ponto. Um ponto é um ponto. E por ser ponto, é pequeno. Mas pode ser ainda mais pequeno que o mais pequeno dos pontos. Pode mesmo ser minúsculo. Infinitamente minúsculo. Tão infinitamente minúsculo que já não se vê, mas ainda existe. Toda a gente sabe que muitos pontos juntos fazem uma linha. E uma linha faz qualquer forma. E qualquer forma levantada no espaço faz um volume. E é assim que tudo começa na vida e na invenção. Por um ponto. Depois por uma linha. Depois por uma forma, por uma coisa. Depois por outra. Até ao universo mais macro e infinito possível. Nunca se esqueçam. Ponto a ponto, enche o mundo o papo. Obrigada. Ora, boa tarde a todos. Repetindo um pouco as palavras do Afonso Cruz, obrigado por terem esperado, obrigado por ouvirem este alarme, whatever. Eu tinha preparado uma lição, digamos, sobre a ciência ocidental desde 1530, de Paracelso até vagamente às leis de Lavoisier, em 1875, por aí, que passaríamos aqui pela descoberta do microscópio e por este mundo invisível, que foi uma das grandes dávidas do Ocidente, mas disseram-me que não tinha mais de meia hora, portanto não vale a pena, vou fazer o que os outros fazem. É ao Carlos, não é? Epá, isto é muito grande. J-vírus. O vírus J das terras altas é um vírus alfa-zoonótico americano, um micro-pseudo-serial killer que ataca as aves canoras que habitam os mais variados pântanos e que é transmitido por uma mordidela de um mosquito fêmea, Coliseta melanura. O vírus J é, na sua maioria, um micro-organismo cantor, mas também ataca perus e galinhas quando os apanha à solta, mesmo que estes não saibam cantar. O vírus J canta sempre uma serenata às suas mosquitas preferidas antes de se amantizar com elas, de modo a ser levado até qualquer sítio onde possa atacar as suas verdadeiras vítimas cantantes. Embora de estrutura idêntica ao seu primo vírus da encefalite equina do leste,
esse 100 vezes ainda mais mortífero, o vírus J causa sobretudo comissões nas aves que ataca, que só são mortais se as aves não tiverem a flexibilidade suficiente para coçar aquela parte das costas que é sempre tão difícil de alcançar. Bem, eu vou tentar escolher ao calhas, acertando numa das entradas que gostava de ler desta enciclopédia. Era isto mesmo. Portanto, consegui ao calhas, sem batota nenhuma. Só um à parte, eu gostei muito de participar nesta enciclopédia porque acho que tem um alto valor científico e porque pode ser usada com proveito e exemplo nas escolas, principalmente a partir destas crianças de ter idade, podem fazer um brilharete no caso de quererem faltar às aulas e dizer às professoras que faltaram porque tiveram um pulguismo ou porque sofreram de uma anaptix ou tiveram um encontro com mesidróglio. Portanto, tem um alto valor pedagógico e mesmo para os pais também, aprende-se a mentir melhor. Portanto, usem com proveito e exemplo, porque a partir daqui qualquer receita médica não faz nenhum sentido. O pulgículum, também chamado a pulga das pulgas, pertence ao reino das coisíssimas, mesmo pequenininhas, à ordem das minusculosidades e à classe das nesguices, sendo o mais pequeno animal da espécie das pulguícies e da família dos bichíssimos. É o parasita mais comum em animais de grandes dimensões, como os Ceratophylidae, comumente designados por pulgas. Em condições de escassez extrema, também pode ser encontrado entre as patas peludas das carraças canídeas ou nas axilas dos piolhos menos asseados. Quem escreveu isto sabe do que está a falar. É tão infinimamente mínimo que não se pode ver a olho nu, e tratando-se de uma minúscula unidade absolutamente púdica, os olhos com que é vista devem estar devidamente trajados de lentes que cumpram decentemente as infinitésimas regras de decoro porque se pautam estes bichos charuquíssimos minimais. Alimentam-se do sangue fresco das pulgas em que habitam, causando-lhes uma incomodativa reação alérgica que se manifesta em micropústulas borbulhentas. O prurido comichante causado por este tipo de parasita no seu hospedeiro é de tal ordem que o pode levar à loucura. Os animais infestados, os pulguiculentos, tornam-se bichos frenéticos e raivosos que dividem o seu tempo entre pulos saltadeiros e picadelas mordedeiras, atividades pouco compatíveis com a sua pesada estatura e extremamente desadequadas a animais de grande porte. O tratamento mais adequado é a administração de um pulgiculocida comum. Preventivamente, o uso de coleiras antipulgículo pode também proteger os animais destes nefastos parasitas. É o texto mais hermético que li na minha vida. Boa tarde. Cabe-me a mim agora ler uma destas entradas. Eu também já sou uma reincidente nestas macro-edições, não é? Nestas edições fantásticas. E este livro também me ajudou a perceber uma coisa que é importante, que é um bocadinho irrelevante, aquilo em que se acredita ou que não se acredita. Se nós acreditamos em células, em bactérias, em micróbios, também podemos acreditar em gigantes, porque são coisas tão abstratas e tão desconhecidas para todos nós que acaba por ser irrelevante. Bom, vou... Cromossoma já foi lido, já. Cocó. Coco. Coco. Não tem acento. Coco. Mas acho que se calhar era cocó. Bactérias há muitas. Poderia ser uma frase imortalizada pelo tempo e pela fama se houvesse um microcinema português. Há quem defenda que o cinema português é tão pequenino que é difícil vê-lo mesmo ao microscópio, mas ainda não se qualificou como micro-organismo. Às vezes também é difícil vê-lo no grande ecrã, mas isso por motivos completamente diferentes.
Mas, dizíamos nós, bactérias há muitas, ou seja, existem vários tipos de bactérias e estas podem ser classificadas por métodos distintos. Se calhar posso tirar o microfone. Podes. Ok. Então eu não contribuí na última publicação porque tive medo. Então saí à última da hora e ficou assim o último capítulo por fechar, acho eu. E neste, eu aceitei fazer isto porque era aparentemente mais fácil, mas tenho que pedir à Isabel desculpa porque foi a última pessoa a enviar textos e ainda por cima já estava o layout todo feito e eu continuava a enviar coisas. Agora já consigo fazer. E pronto, vou também ler um texto ao calhas aqui. Este é muito grande. Estes são muito grandes. Calhei na mesma página. Ok. Este é meu. Está bem, pode ser. É a minha entrada. Cordyceps. De português, a corda em cepa. As formigas são fortes. Afirma o senso comum que conseguem transportar objetos por vezes 50 vezes mais pesados do que o seu corpo. Fôssemos nós assim, e bastava-nos ir saltar para as costas de alguém para andarmos à boleia. Certo, mas António Gouveia, um cientista dedicado que não vai em teorias partilhadas, procurou e descobriu uma exceção. Depois de longas caminhadas no seu laboratório, encontrou numa prateleira um pequeno microcosmo enfiado num aquário. E numa esquina, a imagem verde tinha a seguinte forma, e depois tem um desenho muito bonito. É uma formiga triste, lágrimas estancadas por pequenos paus, que não as suas antenas, terão enchido uma pequena barragem. Sem castores por perto, quem terá feito a tão engenhada marosca? Foi nesse ido ano de hoje que António terá descoberto, sem querer, a realização técnica de um dos maiores enigmas da nossa infância. Saber se depois de engolidos, os grãos de uvas germinariam numa árvore, que é como quem diz, numa flor rija. António Gouveia anotou no seu bloco de notas eletrónico, intitulado Fungos Gaga da Bicharada. Tese. A formiga no carreiro veio em sentido diferente quando saiu à rua no meio de toda a gente e acabou por comer umas sementes das quais nasceram pequenos troncos que resultaram no seu final trágico. 2. Cordyceps é acordar em cepa e acabar noutro corpo, como a metamorfose da borboleta, mas ao contrário. Aquele ser de muitas pernas e poucos braços transportou consigo o que não queria e teve um final trágico. Acontece, até aos mais fortes, e capacitaram-nos quando A. Deixamos de estar atento a nós, B. Autorizamos que nos encham de coisas que não nos são próprias sem que façamos alguma coisa sobre esse assunto, C. Não detemos coisas que crescem a partir de nós, ou pior, D. Defendermos o regresso à natureza. Pronto, assim terminamos a nossa apresentação. Queria apenas dizer... Apelamos ao voto no dia 25. Não se esqueçam de votar bem e de comprar esta enciclopédia e mais tarde na Feira do Livro ou noutro sítio qualquer. E nas escolas, volto a repetir, isto é essencial para os pais, para as crianças, para poderem faltar à vontade. E eu agradecia, queria ainda adiantar que falta aqui um ilustríssimo autor, que é a Maria João Lima, que é a autora das ilustrações e do grafismo, não só deste livro, como do caso do Cadáver Esquisito, e que não pôde estar aqui. Queria agradecer a todos e abrir a possibilidade de ter um livro assinado por estes excelentíssimos autores e agradecia muito, e mais uma vez, a vossa presença e a vossa espera por esta apresentação. Muito obrigada.